Sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 21ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da 20ª Sessão Judiciária Ordinária, 17/3/2025. Pergunto-se há algum óbice à aprovação? Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em mesa, embargos de declaração na prestação de contas eleitorais número 0600-112, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves. O embargante é o Ministério Público Eleitoral. O embargado é Partido Liberal, PL. Atuarão como vogais a juíza Tina Souza e os juízes Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostino Silvério. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora. Foco no juiz Anselmo Gonçalves, ele branco, careca, usa óculos de armação escura, nariz afilado e traz toga preta. O Ministério Público Eleitoral propôs embargos de declaração contra a decisão deste colegiado, consubstanciada no acordo número 8535 de 2024, que aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido Liberal, referente ao exercício financeiro de 2023. O embargante aponta omissão no julgamento quanto à análise das despesas com serviços advocatícios e contábeis, sob a ótica dos princípios constitucionais da transparência, da economicidade e da moralidade, requerendo dessa forma sua reapreciação. O embargado apresentou contrarrazões e, no essencial, o relatório. Senhora procuradora. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos magistrados, servidores aqui presentes. Com a palavra, a procuradora regional eleitoral apresentou embargos de declaração nesta prestação de contas, excelências, apenas para poder melhor, que sejam melhor explicitados os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade, conforme já colocado no relatório. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, trata-se de matéria muito bem debatida nessa corte, então entendo que a peça exordial é suficiente para poder explicitar o entendimento do Ministério Público. Obrigada. Pode prosseguir, Imagem senhor do plenário. relator. O recurso é adequado e tempestivo dele Eu pergunto se há alguma objeção quanto à 21ª Sessão Judiciária Ordinária não do há, TRE. Vossa Excelência pode Na prosseguir. Baixa Conhecida a Primeiro, unanimidade. embargo de declaração A na questão aqui prestação de contas debatida, eleitorais, número do processo 0600-112-87. basicamente, é a mesma situação que foi colocada na semana passada, naquele julgamento em que eu falei a respeito dos posicionamentos divergentes entre o então presidente, o João Lages, e o desembargador Carmo Antônio, na qualidade de corregedor. E quando eu proferi aquele voto, no sentido de que, não havendo nenhum parâmetro legal que permita a limitação dos honorários contratuais, seria louvável a aplicação analógica do disposto no Código de Processo Civil, que estabelece o mínimo de 10% e o máximo de 20%. E ressaltei naquela ocasião o que o Superior Tribunal de Justiça tem feito no âmbito das ações previdenciárias, onde há limitação de 30% de honorários contratuais. E aqui nós temos, então, a aplicação analógica no meu voto, que está disponibilizado para todos, do disposto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, para o estabelecimento de limitação aos honorários contratuais. Naquela ocasião, prevaleceu o meu voto no sentido de limitar a 10%
tá, diante do contexto da comprovação do trabalho realizado, tá, pelo advogado, limitar a 10%, tá, dos valores recebidos a título do fundo partidário, fundo especial, aliás, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E nisso, fazendo análise do trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e também o zelo profissional e a relevância da causa. Então, adotando esses critérios, eu estabeleci, naquele caso, 10% sobre o valor repassado a título de fundo partidário, de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No presente caso, nós temos uma situação semelhante, mas em percentuais menores. Nós tivemos a fixação, neste caso, tá, de 20, salvo engano, está especificado, deixa eu verificar, salvo engano, 21% de honorários advocatícios contratuais e 15% tá, de honorários contábeis. Então, eu fazendo, tá, uma análise do trabalho desenvolvido, quer pelos advogados, quer pelos contadores, eu não vejo justificativa nenhuma, tá, nenhuma complexidade a mais para fixação acima de 10%, tá, tomando analogicamente o Código de Processo Civil na fixação de honorários de sucumbência. Então, eu estou adotando, tá, o mesmo entendimento que adotei na semana passada, tá, de limitar os honorários contratuais a 10%, tá, do valor recebido e também, no caso, tá, 10% também de honorários contábeis, adotando, tá, a mesma lógica. E, no caso concreto, diante dos elementos apresentados, eu considero razoável limitar os honorários advocatícios a 10% do valor recebido pelo partido a título de fundo partidário, R$ 596.967,30, vezes 10%, que corresponde a R$ 59.696,73, e não R$ 128 mil. Da mesma forma, limita os honorários contábeis, aliás, a 10% dessa receita e não R$ 92.300, impondo a devolução das diferenças correspondentes. Assim, além dos R$ 6.000 mencionados no acórdão embargado, referentes ao pagamento irregular de multa e juros com recursos do fundo partidário, identifico como irregulares os valores de R$ 68.303,27 e R$ 32.603,27 pagos a mais pelos serviços advocatícios e contábeis, respectivamente. Essas irregularidades representam 17,91% do total de recursos públicos arrecadados. É certo que, para aprovar as contas com ressalvas, a jurisprudência do TSE, abro aspas, tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto, até 1.000 UFIRs, ou percentual inexpressivo, até 10% do total da arrecadação ou despesas. Todavia, o montante expressivo da irregularidade, R$ 106.906,54, 17,91% do total de recursos recebidos do fundo partidário, tanto em termos absolutos quanto percentuais, impede a aplicação desses postulados e impõe a desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores ao erário. Ante exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para desaprovar as contas do Partido Liberal referentes ao exercício financeiro de 2023. Com o trânsito em julgado, o partido deve devolver ao erário o valor de R$ 106.906,54. É como voto, senhor presidente. Como vota a juíza Tina Souza? Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, demais presentes, advogados, eu serventia presente no plenário. Aquele meu voto, no caso semelhante citado pelo colega juiz Anselmo, Tina Souza. Divergia apenas tão somente quanto ao percentual, que foi
especificado no voto dele, mas, no caso em tela, eu tenho por acompanhá-lo integralmente, inclusive pela desaprovação das contas. É como... Juiz Normande Souza. Eu também vou acolher, na mesma linha daquele outro voto da semana passada, juiz Normande integralmente Souza. o voto do relator. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, até para seguir a Valente. coerência do meu voto anterior, eu vou rejeitar os embargos, uma vez que não há na legislação eleitoral qualquer limitação ou teto específico para a despesa com os serviços advocatícios, cabendo cada partido ou até mesmo candidato definir suas prioridades com base nas demandas de sua campanha ou na gestão do órgão partidário. Então, seguindo coerência do meu voto anterior, eu vou com todas as vinhas ao eminente relator e hoje acompanhado, vou rejeitar os embargos para manter o acordo embargado. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Agostinho Silvério. Eu peço visto, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo da declaração e, no mérito, após o voto do juiz relator Anselmo Gonçalves, no que foi acompanhado pela juíza Tina Souza e pelo juiz Normande Souza, no sentido de desaprovar as contas do Partido Liberal referente ao exercício financeiro de 2023 e determinando a devolução da quantia ali fixada, e do juiz Rivaldo Valente, que não acolheu os embargos, pediu vista o juiz Agostinho Silvério. O juiz Agostinho Silvério já pede a inclusão na próxima pauta ou não? Não, eu acho que na próxima pauta eu vou estar... Ok. Isso. Foco no desembargador Carmo Antônio. Agora, em pauta, julgamento conjunto, ação de investigação judicial eleitoral 0601-640, 2022. Origem Macapá, o relator juiz Agostinho Silvério, investigando a Ministério Público Eleitoral, e o investigado Jorge Emanuel Manajás Cardoso, investigado Júlio César da Silva Nascimento, e a representação especial número 0601-641, 2022, origem Macapá, o relator juiz Agostinho Silvério, o representante do Ministério Público Eleitoral, e o representado Jorge Emanuel Manajás Cardoso, e representado Júlio César da Silva Nascimento, atuarão como vogais juiz Anselmo Gonçalves, Carlos Fernando, Normande Souza, Rivaldo Valente e Carmo Antônio, é isso? Está do quórum? Quórum completo. Então, o ilustre relator está com a palavra. Imagem ampla do Presente plenário. relatório trata da reunião e julgamento conjunto de duas ações eleitorais proposta pelo Ministério Público Eleitoral, relacionadas à suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, envolvendo os investigados Jorge Emanuel Manajás Cardoso e Júlio César da Silva Nascimento. Os fatos centrais dizem respeito à alegada compra de votos e transporte irregular de eleitores durante as eleições de 2022. Ação de investigação judicial eleitoral, número 0601-640-30, 2022. O Ministério Público Eleitoral propôs ação de investigação judicial eleitoral em face de Jorge Amanajás e Júlio César por suposto abuso de poder econômico consistente em compra de votos e transporte de eleitores às proximidades da Escola Estadual Professora Ruth de Almeida Bezerra. Alegou que, segundo o relatório policial, Júlio César foi encontrado transportando eleitores de forma irregular, portando material de campanha do candidato Jorge Amanajás, além de listas contendo nomes e valores. O órgão ministerial sustentou que Júlio César
atuava como coordenador de transporte da campanha, sendo responsável pela logística do deslocamento de eleitores e organização de reuniões. Ainda segundo o MPE, a análise do celular apreendido revelou mensagens que indicavam a coordenação do transporte de eleitores e a possível compra de votos, incluindo um pedido de envio de fotos de eleitores portando santinhos do candidato. O Ministério Público sustentou que os elementos coletados evidenciam a estruturação de um esquema organizado para a regimentação de eleitores com indícios de pagamento de valores e oferecimento de vantagens. O relatório de análise do conteúdo digital revelou expressões utilizadas pelo investigado Júlio César que, segundo o MPE, sugerem a prática de captação ilícita de sufrágio, tais como referência e encomendas e alguma coisinha, que, de acordo com a acusação, seriam codinomes para a troca de vantagens em benefício do candidato. Além disso, o MPE afirmou que Júlio César trabalhava ativamente na campanha de Jorge Amanajás, desempenhando papéis fundamentais na logística eleitoral, incluindo o transporte de eleitores, organização de reuniões e coordenação de outros condutores. Jorge Amanajás negou qualquer participação nos ilícitos apontados, sustentando que não há provas de sua anuência ou envolvimento na suposta compra de votos. Argumentou que as mensagens extraídas do celular de Júlio César não indicam qualquer ordem direta sua e que não há comprovação de que os valores mencionados nas anotações se referem a transações ilícitas. Também afirmou que a simples condição de candidato beneficiado não o torna automaticamente responsável pelos atos de terceiros. Júlio César, por sua vez, afirmou que o transporte realizado não possuía finalidade eleitoral, tratando-se apenas de uma carona a conhecidos. Negou ter solicitado votos em troca de benefícios e sustentou que a presença de material de campanha no veículo não configura ilícito. Defendeu que as anotações encontradas não estavam relacionadas à compra de votos, mas sim a registros financeiros pessoais e empréstimos informais. As provas produzidas referem-se à cópia do inquérito policial 2022-007-0036, relatórios da Polícia Federal sobre análise de celular apreendido e registro de mensagens, depoimentos de testemunhas e informantes, incluindo coordenadores da campanha do investigado, e prestação de contas eleitorais do candidato Jorge Amanajás e documentos relacionados a despesas de campanha. Nas alegações finais, o Ministério Público reiterou que os elementos colhidos comprovam que no dia da eleição, Júlio César e pessoas arregimentadas por ele transportavam eleitores ilicitamente em favor de Jorge Amanajás, com o conhecimento do candidato. Apontou que a estrutura montada configurava abuso de poder, dada a extensão da operação e o impacto sobre a normalidade do pleito. Também enfatizou que as mensagens analisadas indicavam que a prática não se limitava ao dia da eleição, mas era parte de um esquema maior, voltado ao aliciamento contínuo de eleitores. Jorge Amanajás, por sua vez, afirmou que dos depoimentos colhidos, ficou evidente que ninguém presenciou pedido ou compra de voto, tampouco a entrega de material de campanha com esse propósito. Argumentou que os transportes realizados eram feitos entre amigos, correligionários ou familiares, e que não houve qualquer aliciamento de eleitores. Também sustentou que a acusação não conseguiu demonstrar o dolo específico necessário para caracterizar o abuso de poder econômico ou a captação ilícita de sufrágio. Júlio César reiterou sua versão de que apenas prestou um favor e que não houve transporte irregular de eleitores. Defendeu que a suposta lista de eleitores era, na verdade, uma agenda de contatos e que a transferência de R$50 mencionada pelo Ministério Público serviu exclusivamente para abastecimento de combustível de uma amiga. Argumentou que não houve comprovação de pedido de votos, tampouco de influência na vontade dos eleitores transportados, e impugnou as provas apresentadas pelo Ministério Público,
alegando que não guardavam relação com os supostos ilícitos. O TRE Amapá reconheceu a procedência da ação, cassando o diploma de suplente de Jorge Amanajás e aplicando-lhe multa no valor de R$5.000, com fundamento na captação ilícita de sufrágio. A defesa interpôs embargo de declaração, os quais foram rejeitados pelo TRE-AP. Posteriormente, o TSE, ao analisar o recurso ordinário interposto por Jorge Amanajás, deu-lhe provimento para reconhecer o impedimento de duas juízas, Paola Júlia Oliveira dos Santos e Tina Luísa da Almeida dos Santos Souza, que participaram do julgamento no TRE-AP, anulando o acórdão regional e determinando o retorno dos autos para novo julgamento. É o relatório, senhor presidente. Aqui, imagem plano do plenário. Quanto à representação especial número 06016415/2022. Os mesmos fatos foram narrados na representação especial, destacando a ocorrência de captação ilícita de sufrágio consistente no transporte irregular de eleitores e na promessa e entrega de valores em troca de obtenção, compra de votos em favor dos candidatos representados. O Ministério Público reiterou que as provas colhidas indicam que houve uma estrutura voltada para aliciamento de eleitores. A defesa repetiu os argumentos da AIS, insistindo na ausência de comprovação da prática ilícita. O TRE-AP julgou procedente a representação, mas o TSE anulou o acórdão regional, determinando o retorno dos autos para novo julgamento. Diante das determinações do TSE, ambas as ações retornarão ao TRE-AP para nova apreciação. É o relatório. Imagem plano plenário. A sua palavra a advogada Marilda Silveira, lembrando que nesse caso específico, ao registro, como nós estamos sem uma representante da advocacia, da OAB, então esse aqui é o quórum possível dentro do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a advogada Marilda Silveira tem o prazo regulamentar. Imagem plano plenário. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador relator, digna representante do Ministério Público, demais julgadores. Falo por Jorge Amanajás. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, penteados para trás. De alguns pressupostos do que foi considerado por essa corte no primeiro julgamento e nas imputações do Ministério Público. A parte defendente é parte de alguns pressupostos, e um dos pressupostos é de que há um único fato incontroverso, é de que houve transporte de pessoas no dia das eleições. Mas, com todo respeito a competente membro do Ministério Público, uma pessoa, um grupo de pessoas que é a mais relevante ficou para trás, que foi o eleitor. Esses autos não têm nenhuma prova relacionada à figura do eleitor. Atenção ao fato de que há lista de eleitores, de que há dezenas de eleitores transportados, que é um esquema de transporte, mas nenhum eleitor foi ouvido. Uma conversa entre motoristas, mas com todo respeito a essa corte e ao membro do Ministério Público. Suposta captação ilícita de sufrágio ou abuso, ele se dá entre quem se beneficia ou interposta pessoa e o eleitor. E o único eleitor ouvido, porque nesse suposto mar de eleitores só há um, ele diz que não houve compra de votos, que não houve transporte de eleitor, que não houve abuso. É desse pressuposto que parte a defesa. E pede vênia para poder, então, elaborar sua defesa a partir de 3 pontos. O primeiro é a prova da suposta compra de votos. O segundo, a suposta existência de uma gravidade desse suposto abuso. E o terceiro, o que seria uma anuência ou prévio conhecimento de Jorge Amanajás. Com relação ao primeiro ponto, que é essa existência de uma prova com relação à compra de votos. O MP e o acórdão anterior defendem que quem foi transportado foram eleitores e não pessoas da campanha, como apresenta a defesa. Pois bem, a gente vai argumentar pelo absurdo e partir do pressuposto de que as pessoas transportadas eram eleitores.
para argumentar de que havia transporte, portanto, de eleitores naquele dia. A pergunta é: qual é a prova de que esse transporte foi feito em troca de votos? Nós não estamos falando do crime de transporte de eleitores. A gente está falando de captação ilícita de sufrágios. Segundo o MP e o acordo anterior, seriam as falas do Júlio César com os demais motoristas, que vão dizer tais como expressões: deixa eu fazer logo isso, que é um voto. Um voto a gente pode perder a eleição. De preferência, se tiver um santinho do Jorge aí, fala para o pessoal segurar. Doutora Marilda, eu peço... Doutora Marilda, eu vou pedir desculpas. Já aconteceu isso em outra oportunidade. Na verdade, o Ministério Público deveria falar primeiro e depois, porque, afinal de contas, é o Ministério Público que é o investigante. Mas se a senhora expressamente admitir que não há diferença, que não faz questão, eu deixo que Vossa Excelência prossiga. Caso contrário, eu vou interromper, passar a palavra ao Ministério Público Eleitoral e depois Vossa Excelência terá o prazo total para se manifestar. Bem, peço desculpas, Excelência, imaginei que o Ministério Público não fosse fazer uso da palavra, mas nesse caso, então, prefiro que inverta a ordem da sustentação oral lá aguardo. Então, passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, senhor presidente. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Nobres advogados aqui presentes. Eu solicito só um minuto para que a área técnica possa viabilizar a apresentação do slide. Imagem ampla do plenário. Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Excelentíssimos julgadores, nobres advogados aqui presentes. Procuradora Regional, o que primeiro merece atenção no caso agora julgado são as razões pelas quais o TSE fez retornar este processo para julgamento. Ao contrário de outros processos que retornaram do TSE para julgamento, para novo julgamento por esta Corte, não houve nenhuma reprimenda em relação ao mérito do que foi julgado. Na verdade, o que se deu foi a identificação de impedimento de duas magistradas da Corte por uma decisão monocrática. E, por isso, os autos retornaram, mas sem nenhuma reforma do mérito. Então, o que o Ministério Público quer dizer com isso é que as razões de decidir que foram adotadas por esta Corte, elas estão adequadas, reiterar o acerto da condenação nesta AGE, nessa representação por captação ilícita de sufrágio. Quero também reafirmar a rigidez das provas, tendo em vista que todo o material probatório que foi juntado aos autos decorreu, em grande parte, da apreensão feita de forma regular pela Polícia Federal do celular do senhor Júlio, que, como veremos adiante, era uma pessoa que participava ativamente da campanha do senhor Jorge Amanajás, especialmente na coordenação do transporte, e que esse material foi objeto de um pedido de compartilhamento de provas. Somente após a decisão judicial de compartilhamento de provas houve a juntada dele nestes autos e, portanto, houve ampla defesa e contraditório. Asseguradas estas premissas, é importante destacar o papel do Júlio nesta empreitada que o Ministério Público identifica como irregular, que é o transporte ilícito de eleitores. Eu pedi para que a área técnica colocasse à disposição de Vossas Excelências algumas mensagens que são extremamente elucidativas do tipo de relacionamento que o Júlio tinha dentro da campanha e também dos elementos que vão configurar o artigo 41B e que vão estar inseridos dentro da Lei Complementar 22. Quais são? O primeiro e um dos mais relevantes é este primeiro diálogo que é tido e que, como todos os outros diálogos aqui juntados aos autos, é objeto de extração. Não se tratam de prints, todas as conversas que foram trazidas, que estão sendo trazidas aqui, são conversas que foram autorizadas pela Justiça para que fossem extraídas do celular e que foram feitas cuja extração foi feita com toda a diligência. A primeira mensagem demonstra o quê? Demonstra que o Jorge Amanajás, enquanto candidato, conhecia a pessoa a quem ele dirige a mensagem, que é o Júlio. Bom dia.
Que este domingo seja de bênçãos, conquistas, muita fé e principalmente uma grande vitória. Jorge Amanajás. Ele encaminha para Júlio, e no dia da eleição, ou seja, indicando que existe uma relação, próxima ou não, mas que existe essa relação. A resposta de Júlio é: acabei de deixar aqui no Novo Horizonte a primeira carrada. Estou indo lá para o desafio já. O que era o desafio já? O desafio já, conforme várias testemunhas, inclusive de acusação, de defesa, fizeram constar durante a instrução processual, o desafio já era um projeto intrinsecamente ligado à campanha de Jorge Amanajás. Inclusive, era referenciado por alguns como um QG de campanha de Jorge Amanajás. E aqui é muito claro que o Júlio, nesta mensagem, está informando que ele está indo levar uma carrada, está indo levar pessoas para aqui no Novo Belo Horizonte, e depois que está indo voltar para o que ficou conhecido como QG da campanha do Jorge Amanajás. Esse diálogo, excelências, que nós sabemos que é tido entre o Júlio e o Jorge Amanajás, porque foi extraído do celular do Júlio, e também porque o terminal telefônico com quem o Júlio se comunica foi um terminal registrado na campanha do Jorge Amanajás, como no seu requerimento de candidatura. Então, nós sabemos que era o canal de comunicação que era utilizado pelo candidato. Destaco mais uma vez que foi no dia da eleição, destaco o vínculo entre ambos e destaco, sobretudo, excelências, que neste diálogo fica claríssimo que pode-se até dizer que não houve anuência do candidato, porque não houve resposta. Pode-se dizer não. Disse isso a defesa, mas o Ministério Público discorda. Agora, não tem como se afastar a circunstância de que o candidato tinha inequívoca ciência do que se tratava. Esse diálogo deixa claro que o candidato sabia do que se tratava. Passemos ao segundo diálogo. O Júlio encaminha para Banha Lobato, que também é alguém que, como veremos mais à frente, tinha papel fundamental na campanha e especialmente na articulação do transporte ilícito de eleitores, a seguinte mensagem: eu vou ter que fazer esse carreto aí, vou fazer esse carreto lá da Kelly. Aí estou tentando botar alguém para o Alex. O Alex é alguém que também estava implicado nessa campanha do Jorge Amanajás, e a Kelly veio a ser a pessoa que foi detida no final do dia da eleição. Deixa eu fazer logo isso, que é um voto. Um voto, a gente pode perder a eleição. Por que que o Ministério Público faz questão de destacar esse diálogo? Porque aqui, quando o Júlio fala é um voto, fica clara a relação entre transporte ilícito e voto. Eleitoral, doutora Sara Aqui não se está falando de correligionários, aqui está se falando de eleitor, e vai ficar muito melhor demonstrado mais à frente. Mas fica identificado aqui, neste diálogo, que há uma relação, há um fim especial de agir, consistente no transporte desses eleitores, consistente na obtenção do seu voto. Então, suprida a exigência do artigo 41A, apesar do que provavelmente vai querer fazer crer a defesa. No próximo diálogo, nós temos o seguinte diálogo. Eu já mandei a Léo pegar a menina do Alex, tá? E a resposta. Resposta de Júlio. Chegando aqui no Ruth Bezerra, depois eu volto para o desafio. Vamos que vamos, meu amigo Banha Lobato. Ruth Bezerra, excelências, era um colégio eleitoral. E o projeto Desafio já foi demonstrado tanto nos autos quanto nesta ocasião que se tratava de um projeto extremamente ligado à campanha do senhor Jorge Amanajás. Então, o que se vê aqui é a realização do trajeto antes discutido por eles e que mais tarde nós vamos mostrar que existiam rotas pré-definidas para que se realizasse esse transporte de eleitor. E também é interessante evidenciar o horário em que essa conversa se dá, aproximadamente 11 horas, quando o primeiro diálogo em que Júlio diz estar levando uma carrada aconteceu aproximadamente 7 da manhã, ou seja, foi uma manhã inteira, levando e trazendo eleitores. No diálogo subsequente, excelências, nós temos ainda na tela, temos a seguinte fala de Júlio. Leonardo, bate uma foto aí do pessoal que tu está transportando. Esse bater uma foto do pessoal é a típica ação do transporte ilícito de eleitor, que é demonstrar
que aquele eleitor está sendo transportado e que está comprometido com o voto. E nós veremos mais à frente, excelências, que também por meio de diálogos, que efetivamente foram recebidas fotos de eleitores segurando os santinhos, mostrando que eles estavam sendo transportados para votar naquele candidato. Então, mais uma vez, fica identificada a procuradora eleitoral especial fim de agir. Aqui, neste outro diálogo, nós temos essa parte final da segunda fala. De preferência, se tiver um santinho do Jorge aí, fala para o pessoal segurar, porque é uma comprovação de que efetivamente aquela pessoa vai votar, reforçando mais uma vez o fim especial de agir. E nós temos aqui a típica foto do transporte ilegal de eleitores, que é o eleitor segurando a foto com o santinho do candidato enquanto está sendo transportado. Mais na frente, excelências, nós temos uma conversa que é tida com um grupo, tida em um grupo. Bom dia, estamos precisando de apoio para transporte de eleitor. E aqui é interessante, porque ao contrário do que as defesas dizem, que eram correligionários, que eram vizinhos, que era família, aqui nós temos a palavra eleitor. E não é a única vez que este termo é empregado para poder dizer que eles estavam fazendo transporte de eleitor. Mais na frente, nós temos... Excelência, são vários os diálogos. Eu vou te passar um número, tu liga para a senhora, para a gente pegar ela no nascer. Por gentileza, mano. Tá, beleza, me manda um número que eu já te ligo. São dezenas e dezenas de diálogos que denotam essa coordenação a partir desse grupo, esse empenho desse grupo de garantir que esses eleitores sejam transportados para votar no candidato, no Jorge Amanajás. E neste último diálogo, nós temos uma fala final aqui que identifica que existe inclusive uma percepção de uma vantagem. Bom dia, mano, eu estou aqui na frente da tua casa, vem aqui comigo, por favor. Mano, eu entreguei para o teu irmão. O que foi entregue? E, por fim, excelências, existe um documento que foi retirado do celular do Júlio e que é muito ilustrativo de como havia uma estruturação desse grupo para fazer o transporte regular. Notem que aqui se trata de um roteiro, se trata de uma rota, organização de rota. Ponto do ônibus em frente à casa do pai do Banha. O pai do Banha, quem é o Banha? É aquele que foi identificado num dos primeiros diálogos que apresentei a Vossas Excelências como alguém que também realizava o transporte legal de eleitores e que estava implicado também na campanha do senhor Jorge Amanajás. E também temos aqui ponto de ônibus, canal do Jandiá, Ponte Segura. Excelências, são vários os documentos, são vários os diálogos, são várias as provas que evidenciam que houve efetivamente transporte ilegal, não só de como quer fazer criar defesa, de correligionários, mas de eleitores, que existia o fim especial de agir por causa dos diálogos que nós trouxemos aqui. E todos esses diálogos foram confirmados também por testemunhas de defesa. Então, as próprias testemunhas arroladas pelos investigados confirmam que esses diálogos ocorreram. Por fim, vale apenas, para finalizar, destacar que, evidenciada a ciência pelo primeiro diálogo que foi trazido aqui, assim como o fim especial de agir, considerando que o transporte estava sendo realizado para poder obter os votos daqueles eleitores, não há dúvidas de que também existe uma gravidade intrínseca a esta conduta e que, portanto, a conduta merece uma reprimenda firme deste tribunal, que precisa demonstrar que não aceitará essas condutas espúrias dentro do contexto eleitoral. Com essas considerações, encerro a manifestação. Obrigada, excelências. Imagem ampla do plenário. Agora sim, está com a palavra a doutora Marilda para se manifestar no prazo regimental. Doutora Marilda Silveira está com a palavra. Muito boa tarde a todos. Então, mais uma vez, excelentíssimo senhor desembargador presidente, digna representante do Ministério Público, que me antecedeu na tribuna, ainda que virtual, e demais julgadores. Vou fazer duas considerações preliminares com relação à fala do Ministério Público e depois retomo a minha abordagem com relação aos 3 pontos importantes da defesa. Primeiro ponto das considerações, com relação ao fim especial de agir, que o Ministério Público coloca
e é integrado ao artigo 41A de captação ilícita de sufrágio, que estaria, segundo o Ministério Público, claro nas mensagens. Com todo respeito ao Ministério Público, o fim especial de agir é prova da troca de benefício em troca de votos com o eleitor. O que o Ministério Público quer inferir é da conversa com os motoristas, sem ouvir o eleitor, que houve transporte em troca de votos. Lembrando, nesse ano das eleições, que é o ano dessa AGE, o STF determinou que o transporte dos eleitores era gratuito no dia das eleições. Então, o fim especial de agir, que seria transporte de eleitores por suposta troca de votos, tem que ser inserido dentro desse contexto. Transporte obrigatório gratuito. E com todo respeito ao órgão ministerial, foto de quem está sendo transportado com santinho não é prova de que o transporte foi feito em troca de votos. É prova de que tinha alguém dentro de um carro com santinho. Eu pergunto, qual é a dificuldade do Ministério Público de ouvir supostos transportados eleitores? Como bem colocou o Ministério Público para fazer essa prova que era fundamental do fim especial de agir. Não havia dificuldade, mas essa prova não foi feita. Nenhum das centenas, das dezenas, nenhum eleitor, aliás, teve uma eleitora e ela negou. A diferença entre a tese da defesa e do Ministério Público diante do impasse é que o ônus da prova é do Ministério Público, não é da defesa. Cabia ao Ministério Público provar o fim especial de agir diante de conversas de terceiros, de motoristas, de quem se quer inferir palavras para chegar à conclusão. O conceito de eleitor não é o conceito de pessoa, então eles estavam dizendo que eles estavam transportando eleitores. O papel de transportador da campanha é trabalhar na campanha, no caso dos dois motoristas. É claro que eles vão dizer que o trabalho deles é conseguir mais votos e que um voto faz a diferença. Isso não quer dizer que o transporte foi em troca de votos. Isso é presunção, é inferência de contexto. Prova seria ouvir o eleitor, que não era difícil, era possível e que não foi feita. O Ministério Público, ele também afirma que seria um transporte de eleitores, então, nessa dificuldade de ouvir os eleitores e que essa prova levaria a um contexto de gravidade. Portanto, haveria um fato grave porque teria uma conjuntura de transporte. Mais uma vez, Excelências, com todo respeito ao Ministério Público, eu gostaria de indagar qual é a prova. Qual é a prova dessa conjuntura? Troca de mensagens entre pessoas motoristas que se infere que há um contexto de transporte. A prova de 6 pessoas transportadas, mas vamos supor que fossem 50, 100 pessoas transportadas. Mais uma vez, com a devida vênia pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, gravidade no abuso não é suficiente para esse caso. A prova da captação ilícita de sufrágio não foi feita. E o abuso, ainda que a gente partiu do pressuposto do Ministério Público, de que houve transporte, de que são eleitores e de que, por fim, o Jorge Amanajá está envolvido nisso, não haveria abuso. Afastados esses pontos, para esclarecer já adiante, um pouco mais próximo do contexto da fala do Ministério Público, eu volto à defesa para, então, me aprofundar em 3 pontos. Primeiro, seria, então, a prova dessa suposta compra de votos. A segunda, a existência da gravidade, ou essa suposta gravidade. O terceiro, a anuência. Em primeiro, o Ministério Público e o acórdão antecedente, bom lembrar que o tema não foi abordado pelo Tribunal Superior, porque ele ficou na abordagem de uma preliminar, então foi obstado de avançar sobre o mérito, que, portanto, a gente não sabe qual seria a conclusão a esse respeito. Defendem que foram transportados eleitores e não pessoas, sejam elas quem fossem. Pois bem, a gente aqui então vai partir do pressuposto pelo absurdo, apenas para argumentar, do Ministério Público de que essas pessoas eram eleitores, de que havia transporte. A questão é, qual é a prova de que esse transporte foi feito em troca de votos? Como eu disse acima, essas fotos não fazem essa prova. Segundo o MP e o acórdão, elas seriam extraídas da fala do Júlio com os demais motoristas, tais como, deixa eu fazer logo isso, que é um voto a gente não pode perder, e essas fotos dessas pessoas dentro do carro que não sabem quem são. O Ministério Público fala que são eleitores,
nós defendemos que são pessoas que trabalharam na campanha e, diante do impasse, o ônus da prova que era do Ministério Público, desse ônus não se desincumbiu. Não há oitiva, como eu disse, de um único eleitor. Não há conversa entre os eleitores e ninguém. Prova, segundo o MP, seria que se falava abertamente sobre isso. Com todas as vênias, a compra de votos se estabelece e se pede ao eleitor. Os motoristas conversando entre eles e por inferência do contexto não são prova de compra de votos. A conversa entre motoristas faz prova do transporte de pessoas no dia da eleição. Faz prova de que esse trabalho era realizado no contexto do dia da eleição, mas não faz prova de que esse transporte era feito em troca de votos. Afirma-se, como eu disse, que havia uma lista de eleitores, nenhuma ouvida. Esse era o ônus do autor da ação. Mas tem mais um ponto, excelências. Não é sem razão que o Código Eleitoral, no artigo 368-A, afirma que, se a prova é só testemunhal, ela não pode ser prova da compra de votos. Então, ainda que se a gente partisse do pressuposto que são eleitores, e esses 3 motoristas viessem a juízo o que não fizeram, e confessassem que transportaram eleitores, ainda assim, essa prova não seria suficiente para fazer a prova da suposta captação ilícita de sufrágio, porque ela exigiria ouvir eleitores, ela exigiria conexão dessa prova, dessa extração de informações de celulares com o contexto da campanha eleitoral, com o suposto beneficiário dessa captação ilícita. E essa prova não aconteceu. Mais uma vez, com todo respeito ao Ministério Público, aqui a gente tem um problema de nexo de causalidade. Existe uma prova da qual se quer inferir conclusões que, com todo respeito, não são passíveis de inferência. Em segundo lugar, o Ministério Público, caso fosse identificada a captação ilícita de sufrágio, ele quer dizer que esse fato seria configurador do abuso. Contudo, renovando vênias ao Ministério Público, que a gente reconhecesse que todas as pessoas identificadas são eleitores e que foram transportadas na condição de eleitores, ainda assim o fato não configura abuso. Todas as pessoas identificadas e não identificadas não totalizam 10 pessoas. E com todas as vênias excelências, dizer que as mensagens, é possível extrair delas um contexto de transporte, uma rede de transporte, não é prova de que o transporte aconteceu, do volume do transporte e de que isso impactou a legitimidade do pleito e mais de que esse transporte é ilícito. Porque nada impede o transporte de pessoas que trabalham na campanha eleitoral, inclusive aquelas que trabalham não vinculadas por contrato administrativo, contrato de trabalho, porque a lei eleitoral permite que o trabalho na campanha eleitoral não se dê apenas por meio de registros, mas também por pessoas que apoiam a campanha até o valor de 1.000 FIRs. Essa prova, portanto, que era ônus do Ministério Público, com todo respeito, mais uma vez, não foi feita. Pelo contrário, só uma testemunha foi ouvida, que foi Vanessa Lacerda Pires. E o que ela disse? Nega estar sendo transportada em troca de votos. Disse que o sogro dela, de nome Raimundo, providenciou o transporte e votaram no Colégio Rude, pois o marido estava com a perna quebrada. Foi ouvido Raimundo? Foi ouvido o marido com a perna quebrada? Foi ouvida alguma outra testemunha relacionada à suposta captação ilícita de votos? Não, não foi. E, finalmente, em terceiro lugar, para captação ilícita de sufrágio é necessária anuência ou prévio conhecimento. E aqui, mais uma vez, prova é do Ministério Público. É verdade que tem uma mensagem não respondida pelo Jorge Amanajás. Essa mensagem de bom dia é uma lista de transmissão. Quem fala com ele é o Júlio, sem resposta. Se ele fosse uma pessoa importante na campanha, esse coordenador que é imputado, Jorge Amanajás, ele ficaria sem resposta? Não. É possível dizer que isso é um indício distante de que o Jorge Amanajás pode ter visto ele uma vez na vida, mas não de que ele tem prévio conhecimento ou anuência, muito menos de captação ilícita de sufrágio ou de abuso de poder, que no caso não aconteceu. Essa vinculação também, com todo respeito ao Ministério Público, é inferida. E, finalmente, excelências, eu quero reiterar um ponto que para nós parece importante, porque o fim especial de agir é vinculado ao benefício obtido pelo eleitor. E o ano dessa eleição foi um ano muito específico. Foi o ano em que o Supremo Tribunal Federal discutiu longamente sobre transporte de eleitores. Que era um ano em que havia óbitos para transporte de eleitores.
em que havia dificuldades de chegar ao local de votação. E esse conhecimento foi dado não só pelo Supremo, mas por toda a imprensa. Eu sabia que o transporte de eleitores era gratuito e obrigatório no dia das eleições. E isso torna a prova do fim especial de agir ainda mais necessária. A robustez da prova de captação ilícita de sufrágio, que já é demandada pelo 41A, diante desse contexto, se torna ainda mais onerosa e era um ônus, volto a dizer, do Ministério Público que não se desincumbiu. É por essas razões, excelências, que, ciente do julgamento anterior e diante dessas razões, Jorge Amanajás, imputado na AIGE na representação, insiste na defesa e pede a improcedência tanto da AIGE com relação ao abuso do poder, quanto da representação da suposta imputação de 41A, captação ilícita de sufrágio. Muito obrigada. Imagem ampla do plenário. Novamente com a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, conforme relatado, a matéria já foi submetida a esta corte, cujo voto tem mais de 20 laudas. O relator foi minucioso, técnico, criterioso e o voto foi bem fundamentado. Então, para não tornar cansativa a leitura, eu farei um breve resumo dos principais pontos do voto. Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, inicialmente, estou acolhendo de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva de Júlio César, motorista flagrado na ação da Polícia Federal, da representação por captação ilícita de sufrágio, porque não se admite a inclusão no polo passivo de terceiro não candidato. Por outro lado, estou afastando a mesma preliminar em relação a Jorge Amanajás, porque o MPE narrou na petição inicial a alegada conduta ilícita e a análise da concreta ocorrência dela constitui matéria de mérito. Também estou afastando a preliminar de decadência porque não se exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o autor da conduta e o beneficiário do suposto ilícito, conforme pacífica jurisprudência do TSE. Em resumo, senhor presidente, estou acolhendo a preliminar de legitimidade passiva de Júlio César, na representação, afastando a mesma preliminar em relação a Jorge Amanajás e também afastando a preliminar de decadência para conhecer os pedidos das ações. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanho o relator. Juiz Carlos Fernando? Também vou acompanhar, senhor presidente. Juiz Normando Souza? Eu também acompanho, senhor. Juiz Rivaldo Valente? Da mesma forma, presidente, acompanho. Eu também acompanho, Lúcio Relator. Pode prosseguir, excelência. Quanto ao mérito, o cumprimento da decisão do TSE e tese do quórum possível. Permanece o foco em destaca o cumprimento da decisão do TSE, que determinou novo julgamento com o término do mandato da juíza Paola Santos e a convocação do juiz membro substituto em substituição à juíza Tina Souza. Abordo a tese do quórum possível, ressaltando que, mesmo com a ausência de juiz membro em virtude de dependência de nomeação de jurista, não há ofensa ao artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, com fundamento na tese do TSE do quórum possível. Quanto aos ilícitos comprovados, estou abordando no voto, em 23 laudas, que ficou comprovado o abuso de poder econômico e a captação ilícita de sufrágio consistentes no transporte de eleitores. As provas que demonstraram os ilícitos incluem: 1. Fotografias, eleitores transportados exibindo centinhos do candidato Jorge Amanajás. 2. Flagrante, a prisão em flagrante de Júlio César pelo crime de transporte de eleitores. Diálogos, conversas no WhatsApp entre os motoristas, demonstrando a organização e execução do transporte de eleitores. O vínculo político, a forte ligação política entre Júlio César e Jorge Amanajás, evidenciada pelas comunicações
e pela coordenação das atividades ilícitas, evidenciando o vínculo político entre eles e o conhecimento dos fatos pelo candidato, inclusive com a mensagem a Jorge Amanajás no dia da eleição, de que já havia deixado a primeira, entre aspas, carrada. Quanto à fragilidade da tese defensiva, estou destacando também que não prospera a tese da defesa de que se tratava de carona a amigos, pois ficou demonstrado que o motorista e os eleitores nem se conheciam. Então, senhor presidente, quanto à multa, ela foi estipulada dentro de um patamar bem criterioso e razoável, eis que os valores variam de 1 a 50 mil. E pelo exposto, o meu voto agora, em resumo do que já havia sido proferido, é pela 1. Procedência da representação para cassar o diploma de suplente de Jorge Manuel Amanajás Cardoso e aplicar-lhe multa no valor de R$5.000 por captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2022, com fundamento no artigo 41A, caput, da Lei das Eleições. 2. Procedência da ação de investigação judicial eleitoral para aplicar a Jorge Amanajás Cardoso e Júlio César da Silva Nascimento a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes, por abuso de poder econômico, bem como para cassar o diploma de suplente de Jorge Manuel Amanajás Cardoso, com fundamento nos artigos 19 e 22, inciso 14, ambos da Lei Complementar número 64 de 1990. Esse é o voto, senhor presidente. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Senhor presidente, no julgamento que foi anulado pelo TSE, o colega que me antecedeu, o juiz Mário Júnior, deixou registrado que não há a menor dúvida de que Júlio César, no diálogo com Cleberson Silva, faz promessa de pagamento de alguma coisinha, em troca de alguns 7 votos que este conseguiria. E em relação ao primeiro fato, também não tem a menor dúvida de que Júlio César montou um autêntico esquema ilícito de transporte de eleitores. Um esquema que só não seria profissional porque foi descoberto e gerou na situação, na consequência jurídica pela qual nós estamos aqui hoje neste plenário. Mas houve sim um esquema de transporte ilícito de eleitores e a prova produzida no processo é absolutamente irretocável, cabal, robusta, que não deixa a menor dúvida. Não há sequer dúvida plausível quanto à existência de um autêntico esquema ilícito de transporte de eleitores. E, neste particular, o Ministério Público Eleitoral produziu corretamente em juízo as provas que deveria produzir. Fecho aspas. Essas foram as palavras do colega que me antecedeu, o Mário Júnior, e eu as subscrevo integralmente, acompanhando o relator, senhor presidente. Juiz Carlos Fernando. Senhor presidente, foco no juiz Carlos também ficou bem claro, conforme mencionado pelo juiz Anselmo, que o Ministério Público conseguiu se desincumbir de forma suficiente o seu ônus de comprovar os ilícitos eleitorais relatados na denúncia. Por isso, eu acompanho integralmente o relator no seu voto. Juiz Normande Souza. Senhor presidente, colegas, foco no juiz Normande Souza, procuradora, advogada, ele é negro de pele clara, tem com quem eu até preso atendi para trás, hoje ainda, com disposição escura e traz toca via remota no meu gabinete. Ela expôs basicamente isso aí, eu ouvi atentamente. E aqui eu já adianto que vou acompanhar o voto do relator, mas eu quero considerar também que eu pude, analisando os autos, ver que foi alegado até em sede de embargos, que costumam vir depois dos acordos, que teria havido uma falha na cadeia de custódia, e o fundamento teria sido: o MP mostrou pontos, não está ali tudo o que foi dito. Eu entendo que não é necessário. A quebra de cadeia de custódia, no meu conceito, é outra coisa.
é mostrar a falha na segurança, esse celular não esteve na minha mão, quebrou, fugiu, saiu do poder da polícia. Não, aqui foi apreendido, feito um laudo, e obviamente eu entendo que não é necessário trazer para a ação aqui, todo o conteúdo, coisas que às vezes não interessam. Isso não é quebra de cadeia. Se houvesse uma coisa efetiva mostrada pela defesa que fizesse mostrar que o conteúdo é outro, a gente pode imaginar muitas falas. Em muitas entrevistas, uma pessoa fala uma coisa, normalmente na política, se tirar de contexto e simplesmente botar uma montagem depois da outra pergunta, uma resposta que não cabia, é evidente, e não é o caso aqui. Então, eu já faço também essa questão da cadeia de custódia. No mais, é entender a análise da prova. A advogada entende que aquilo ali não prova, mas para nós, e seguindo o que o MP pôs, também entendo que prova. Qual é o liame do candidato? O candidato mandou um bom dia. Não, ele não mandou só um bom dia, mandou um bom dia no grupo dos correligionários, no e-mail no WhatsApp dessa pessoa que era o principal lá, acho que Júlio, a foto, como o MP mostrou, era o emblema da campanha. Não houve pedido de voto. Se você está entrando com gente no seu carro e mostrando santinho, e em outra fala está lá dizendo não podemos perder esse voto, é óbvio que a dedução é de que está havendo pedido de voto. Ah, mas tem transporte de eleitor de graça, ninguém vai gastar o carro. Claro que vai, porque andar de carro, andar de ônibus é diferente. E as pessoas mais tendem a, se não tem uma firmeza de caráter, vão aceitar esses favores. Então, eu entendo que está bem comprovado e com esses adendos eu sigo o voto do relator. Juiz Rivaldo Valente. Imagem para o plenário agora. Senhor presidente, Rivaldo Valente. eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustre advogada, doutora Marina Silveira, também nossa vice-diretora da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. Meus cumprimentos, doutora, todos presentes. Senhor presidente, conforme relatado, trata-se de julgamento conjunto de investigação judicial eleitoral e da representação especial versando sobre a suposta prática de abuso de poder econômico e captação de lista de sufrágio, nos termos do artigo 41A da Lei das Eleições, em benefício do investigado Jorge Manuel Amanajás Cardoso. As demandas origináriam-se de fatos apurados no inquérito policial, decorrente da prisão em flagrante de Júlio César da Silveira Nascimento, no dia do primeiro turno das eleições de 22, quando este foi surpreendido transportando 2 pessoas às proximidades da Escola Estadual Professora Ruth de Almeida Bezerra. A prova apresentada pelo Ministério Público baseia em documentos do inquérito policial, incluindo prints de diálogo via WhatsApp, extraído do aparelho celular de Júlio, e na apreensão de materiais de campanha. O julgamento anterior desta Corte Regional foi anulado pelo TSE, que reconheceu o impedimento das juízas originárias e determinou novo julgamento. Naquela oportunidade, proferi voto no sentido de julgar improcedente as demandas, com base na ausência de provas robustas que demonstrasse a ciência e a anuência do candidato, como na fragilidade do caderno probatório apresentados. São relatados os seguintes elementos probatórios nestes autos. 1. Transporte de 2 pessoas por Júlio César no dia do pleito, em contexto de transporte público gratuito disponibilizado nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Uma única mensagem genérica de bom dia enviada pelo candidato Júlio César via WhatsApp, sem resposta ou interação posterior. 3. Um diálogo entre Júlio César e Cleberson Silva, sugerindo a obtenção de votos mediante, abre aspas, alguma coisinha, sem participação ou conhecimento do candidato. E 4. Depoimento de Vanessa Lacerda Pires e Raimundo Benedito Borges Picanço, que negam qualquer pedido de voto em troca de transporte. A defesa de Jorge alega a falta de provas de sua ciência ou anuência, enquanto o Ministério Público sustenta nexo causal baseado em vínculo político e mensagem de WhatsApp. Senhor presidente, ressalto que no julgamento anterior desta Corte
anulado pelo TSE em razão do impedimento das juízas originárias, como há pouco havia dito, eu proferi voto pela improcedência das demandas. Permanece o voto do juiz. Nesse novo julgamento, decorrente da anulação, vejo que não há nenhuma alteração fática ou probatória relevante que justifique a mudança de posicionamento. Fatos apresentados permanecem os mesmos, limitando-se ao transporte de 2 pessoas por Júlio César, uma mensagem genérica de bom dia e um diálogo entre Júlio César e Cleberson Silva, sem conexão direta com o candidato. Assim, por coerência com a minha decisão anterior e diante da ausência de novos elementos que alterem o quadro fático, mantenho o meu entendimento pela improcedência das ações, pelos seguintes fundamentos, e agora passo a fundamentar nestes no julgamento. Conversa de WhatsApp e anotações sugerem uma organização de transporte, mas não provam que Jorge teve ciência ou aprovou a conduta em troca de votos. A tese de, abre aspas, carona correligionário, embora não plenamente descartada, não foi refutada com provas conclusivas. Não há provas suficientes para condenar Jorge Manuel Manajás de forma conclusiva, com base nos elementos constantes nos autos. Embora as evidências indiquem um esquema de transporte irregular liderado por Júlio César, o nexo causal com Jorge depende de presunções, vínculo político e mensagens vagas, e não atendem o ônus da prova exigidos em ações eleitorais, onde requer a demonstração robusta de ciência e anuência do candidato. Os autos revelam que a prova apresentada limita-se ao transporte de 2 pessoas por Júlio César, identificado como um terceiro sem vínculo formal com a campanha do candidato investigado. E os diálogos extraídos de seu celular, sem a integralidade dos registros, ou a devida ratificação em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência de transcrição completa dos diálogos e a seleção arbitrária de trechos, conforme apontado pela defesa, violam o direito à ampla defesa, comprometendo a validade da prova produzida. Para a configuração do abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio, é indispensável a demonstração de que o candidato teve ciência e anuiu as condutas imputadas nos termos da resolução da jurisprudência do TSE. Cito aqui um acordo do TSE. No presente caso, a única interação entre o candidato e Júlio César consiste em uma mensagem genérica de bom dia, enviada no dia do pleito, sem resposta ou continuidade de diálogo. Tal fato, isoladamente, não permite inferir proximidade política ou anuência do investigado quanto às ações de Júlio César, especialmente diante da ausência de provas de vínculo prévio ou posterior. O diálogo entre Júlio César e Cleberson Silva, embora sugira a possibilidade de troca em favor de voto, não envolve o candidato, sendo insuficiente para imputar-lhe responsabilidade. A presunção de inocência, que exige elementos concretos e não meras ilações para responsabilizar o investigado. O artigo 41A da Lei das Eleições tipifica como captação ilícita de sufrágio a doação, oferta, promessa ou entrega de bens ou vantagens em troca de votos. Os depoimentos de Vanessa Lacerda Pires e Raimundo Benedito Borges Picanço, únicos eleitores identificados como transportados, negam qualquer pedido ou condicionamento de voto, indicando que o transporte decorreu de uma carona solicitada por motivos pessoais, incapacidade temporária de condução. A defesa demonstra que os transportados eram correligionários ou parentes e não eleitores aliciados, afastando o especial fim de agir exigido para a configuração do ilícito. A presença de materiais de campanha no veículo de Júlio, sem prova de distribuição, não altera essa conclusão. O abuso de poder econômico pressupõe a utilização de recursos financeiros ou econômicos de forma a desequilibrar o pleito, com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade do processo eleitoral. O transporte de apenas 2 pessoas em contexto de transporte gratuito disponível não alcança o grau de relevância necessário para caracterizar tal ilícito. A jurisprudência eleitoral exige prova robusta de esquema amplo e impactante, o que
não verifica nos autos, limitadas a um episódio isolado e descontextualizado. A prova colhida na fase policial, especialmente o print de WhatsApp, carece de validação em juízo e de apresentação integral, que compromete sua força probatória. A ausência de contraditório e a seleção de trechos desconexos inviabilizam a formação de um juízo seguro. Assim, à luz do princípio da presunção de inocência, impõe a interpretação mais favorável ao investigado, exigindo-se prova robusta e incontroversa, não suprida pelo Ministério Público Eleitoral. Diante disso, senhor presidente, com todas as vênias ao eminente relator e aos demais juízes que o acompanharam, julgo improcedente as ações de investigação judicial eleitoral e representação especial, por ausência de provas suficientes para configurar os ilícitos de abuso de poder econômico e captação de ilícita, bem como por falta de demonstração de ciência e anuência do investigado. Mantenho a coerência com o voto proferido no julgamento anterior, anulado pelo TSE, uma vez que não houve alteração fática ou probatória que justifique a alteração de posicionamento. É como voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Eu também acompanho o Lúcio Relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu das ações e, no mérito, julgou-as procedentes, vencido o juiz Rivaldo Valente, que as julgava improcedentes no termo dos votos proferidos. Foco no desembargador Carmo Antônio. Doutor Carlos Fernando, se quiser ficar conosco, vai ser um prazer, mas o senhor já está dispensado. Plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou me retirar porque tenho ainda uma pauta em casa com os processos de família. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. O número 3 da pauta é o recurso eleitoral na prestação de contas número 0600-845-4. A origem é Itaubal, relatora é juiz Anselmo Gonçalves. A recorrente é Esther Cândida Chagas da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais a juíza Tina Souza e os juízes Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Esther Cândida Chagas da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024, devido à extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, e determinou a devolução ao Tesouro Nacional dos valores excedentes. A recorrente sustenta que os altos custos com locação de veículos decorrem da baixa oferta do serviço em Itaubal, o que exigiu a contratação em Macapá e elevou os gastos além do limite de 20%. Argumenta ainda que os contratos incluíram fornecimento de recurso eleitoral na representação, na prestação de contas, número do processo 0600-845-23/2024, origem Itaubal do Rapé, relator juiz Anselmo Gonçalves. Recurso para aprovação das contas eleitorais com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, afirma que, diante da violação do disposto no artigo 42, inciso 2º, da Resolução TSE número 23.607 de 2019, que fixa o teto dessa despesa em 20%, e da ausência de previsão que permita a interpretação diversa, a sentença deve ser mantida, impondo-se à parte a devolução dos valores excedentes ao erário. É o relatório. Foco na paz central da mesa. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Pois não, eu esclareço que a advogada Gleiciane Maria Santana dos Reis e o advogado Eduardo dos Santos Tavares abriram mão das sustentações orais. O relator pode prosseguir. O recurso adequado e tempestivo dele Gonçalves. Eu pergunto se há objeção ao conhecimento. Não havendo, Vossa Excelência pode prosseguir. Está conhecida a unanimidade. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Chagas da Silva interpôs recurso eleitoral contra a sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, sob o fundamento de que houve extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores. Não obstante, as respeitáveis razões recursais, antecipo que a sentença impugnada deve ser mantida,
uma vez que reflete com precisão a norma de regência e está alinhada à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre o tema, a lei estabelece o limite de 20% em relação ao total dos gastos de campanha contratados para fins de aluguel de veículos automotores. Como se vê, a regra possui interpretação simples e não admite margem ou ressalva que permita sua mitigação, mesmo diante da alegação de que os valores regionais de aluguel de veículos automotores terrestres são superiores aos praticados em outras regiões, conforme alegado pela parte recorrente. Isso porque, ressalto, são os candidatos que devem se amoldar à norma geral e abstrata, e não o contrário. No caso, conforme consta na sentença combatida, os gastos com aluguel totalizaram R$ 6.000, o que excedeu o limite em R$ 3.706, correspondendo a 32,31% do total de despesas financeiras. Em outras palavras, considerando que o total dos gastos de campanha foi de R$ 11.470, a recorrente poderia ter destinado até R$ 2.294 para o aluguel de veículos, respeitando o limite de 20%. Assim, rejeito a alegação da recorrente. Igualmente, afasto a alegação de que seria possível afirmar que o valor do aluguel incluiu o abastecimento do veículo, de modo que este não poderia isoladamente ser considerado como excedente ao percentual de 10%, o que justificaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque não é possível saber com precisão quanto foi gasto com aluguel e quanto foi gasto efetivamente com combustível, já que na prestação de contas da recorrente não se preencheu o demonstrativo de despesas com combustíveis semanal, o que, aliás, viola a linha B do inciso 2º do parágrafo 11 do artigo 35 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Além disso, ainda que preenchido esse relatório, o certo é que a despesa é uma só: aluguel de veículo automotor terrestre. Logo, o percentual legal deve ser adotado. Aqui, senhor presidente, eu cito precedentes do TSE e também, não só do TSE, no sentido do que dispôs a sentença. E ante o exposto, na linha do parecer ministerial, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Juíza Tina Souza. Foco na paz central da mesa. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Juiz Normande Souza. Eu também vi que está muito bem lançado, com detalhes, e sigo o relator. Juiz Rivaldo Valente. De uma forma, senhor presidente, acompanho o relator. Juiz Agostinho Silvério. Relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos recursos e, no mérito, negou-lhes provimento nos termos de voto do juiz relator. É isso mesmo, negou provimento, né, excelência? Exatamente. Em julgamento, o recurso eleitoral na prestação de contas 0600477-2024, origem Calçuene, relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Enildo Soares dos Santos, e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Nesses casos também, a advogada Gleiciane Maria Santana dos Reis e o advogado Eduardo Santos Tavares abriram mão das sustentações orais. Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral e juiz Anselmo Gonçalves do Socorro Soares dos Santos contra a sentença do juízo da primeira zona eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2024, em razão da emissão tardia de nota fiscal e da omissão da despesa na prestação de contas parcial, comprometendo a confiabilidade das contas. O recorrente alega que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu que o gasto com publicidade era compatível com a realidade do município, não configurando desperdício de recursos, que a emissão tardia da nota fiscal decorreu de erro da gráfica, corrigido com justificativa e nota retificadora, que o pagamento ocorreu dentro do período eleitoral e que a omissão foi erro contábil corrigido tempestivamente, sem prejuízo da transparência. 5º, recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 0600-477-41.24, origem Calçuene, P, relator, juiz Anselmo Gonçalves.
com 50 mil santinhos foi antieconômica, violando os princípios da moralidade e economicidade, por ser desproporcional ao eleitorado do município de Calçoene, 9.186 eleitores, segundo a sentença. Além disso, que houve violação ao parágrafo 1º do artigo 33 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, devido à emissão tardia da nota fiscal. Diante disso, requer o não provimento do recurso. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, reitero os termos do parecer, excelências. Pode prosseguir. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Há alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma, pode prosseguir, excelência. Conforme narrado, Enildo do Socorro Soares dos Santos foco no juiz Anselmo Gonçalves. Sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, sob o fundamento de que houve emissão tardia de nota fiscal e emissão da despesa na prestação de conta, omissão da despesa na prestação de contas parcial. Não obstante as respeitáveis razões recursais, antecipo que a sentença deve ser mantida, uma vez que reflete com precisão a norma de regência e está alinhada à jurisprudência do TSE. De acordo com o que já sustentei em casos semelhantes, o procedimento de prestação de contas busca assegurar a observância dos princípios constitucionais da publicidade, eficiência e moralidade administrativa, sendo um instrumento para fiscalizar a aplicação de verbas públicas e o cumprimento das normas de financiamento partidário. No mesmo entendimento, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no julgamento da prestação de contas eleitorais número 060 13.52.82, fixou a seguinte tese de julgamento, abro aspas, a Justiça Eleitoral, na análise das prestações de contas, deve assegurar a compatibilidade das despesas com os princípios constitucionais da moralidade, transparência, economicidade e razoabilidade, sob pena de desaprovação das contas e recolhimento ao erário dos recursos aplicados irregularmente. Fecho aspas. No caso, contudo, não há afronta ao princípio da economicidade nem ao da moralidade, pois a parte sequer comprovou o gasto com publicidade. A primeira nota fiscal de número 292, além de não estar vinculada aos autos, foi emitida em nome de outro candidato, Marilson Lobato de Souza, eleito vereador em Macapás pelo partido União Brasil. Fato público e notório, evidenciando a ausência de comprovação da despesa. Diante disso, afasto a alegação ministerial de violação aos referidos princípios constitucionais. No outro giro, a parte recorrente afirma que a emissão tardia da nota fiscal decorreu de erro da gráfica, corrigido com justificativa e nota retificadora. Porém, essa afirmação não é capaz de ilidir a conclusão da sentença no sentido de que houve clara violação à norma de regência que diz que as despesas devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova permitido, obviamente contemporâneo à contratação. A alegação de ausência de responsabilidade do prestador deve ser afastada, pois incumbe à parte zelar pela regularidade da prestação de contas e garantir a fidedignidade das informações apresentadas. O prestador de contas tem o dever de verificar minuciosamente os documentos fiscais que instruem sua prestação, assegurando que contenham todos os elementos exigidos pela legislação eleitoral, como a correta identificação do emitente e do destinatário, com nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. A negligência nesse aspecto compromete a confiabilidade das contas e inviabiliza a aferição da regularidade dos gastos, afastando qualquer tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pela falha detectada, mesmo diante da declaração da pessoa jurídica prestadora do serviço. Ressalte que o próprio prestador de contas anexou a nota fiscal equivocada, evidenciando sua responsabilidade sobre o documento. Além disso, no primeiro relatório de despesas efetuadas, incluído na prestação de contas final, protocolado em 4/11/2024, o prestador registrou um gasto com publicidade que corresponde exatamente aos produtos descritos na primeira nota fiscal, identificada pelo número 292.
Esse fato enfraquece a tese de completa alteração da descrição do gasto na nota fiscal posteriormente apresentada em 19/11/2024, demonstrando que a modificação não resultou de um mero equívoco, mas de uma tentativa de retificação posterior. Essa circunstância ganha ainda mais relevância diante das alegações da Promotoria Eleitoral, que indicou violação ao princípio da economicidade devido ao suposto gasto desproporcional com santinhos em relação ao eleitorado de Calçoene. Essa desproporção ficou evidenciada na primeira nota fiscal, refletida no relatório original de despesas efetuadas, reforçando a inconsistência na justificativa apresentada pelo prestador de contas. A alegação de que o pagamento ocorreu dentro do período eleitoral não é suficiente para afastar a irregularidade. Os gastos eleitorais são considerados efetivados na data de sua contratação, independentemente do momento do pagamento, devendo ser registrados na prestação de contas no ato da contratação. No caso, essa obrigação não foi devidamente cumprida, conforme já exposto a Lures, configurando clara afronta ao parágrafo 1º do artigo 36 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Ainda sobre o pagamento, embora a norma de regência preveja expressamente que, além do documento fiscal idôneo, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive comprovante bancário de pagamento, cabe ao órgão julgador avaliar a pertinência dos documentos apresentados, considerando a natureza do gasto, a compatibilidade com o período da campanha e a necessidade de evitar prejuízos à fiscalização. No caso, o comprovante específico juntado não contém descrição da despesa, impossibilitando aferir se o valor contratado corresponde ao registrado no primeiro relatório de despesas efetuadas ou ao relatório de despesas anexado à prestação de contas retificadora, protocolado em 19/11/2024. Dessa forma, esse documento isoladamente não é suficiente para afastar a irregularidade detectada nos presentes autos. Ademais, afasta a jurisprudência invocada no recurso, uma vez que o documento fiscal apresentado não atende ao requisito de idoneidade exigido pelo parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.607 de 2019, por ter sido emitido apenas após a realização das eleições municipais de 2024. Diante disso, considerando que a parte não trouxe outros elementos ou justificativos plausíveis para sustentar sua alegação, repito que a sentença deve ser mantida. Ademais, não houve registro dessa despesa na prestação de contas parcial, agravando a falta de comprovação permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. Final. Por essa razão, não se aplica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Cito aqui um precedente nesse mesmo sentido. Assim, ao contrário da alegação do alegado pelo recorrente, a transparência das contas foi comprometida. Todavia, conforme acertadamente decidido pelo magistrado de primeiro grau, o montante expressivo da falha, R$ 7.500, 65,21% do total de despesas financeiras, tanto em termos absolutos quanto percentuais, afasta a possibilidade de aplicação de tais postulados, resultando na desaprovação das contas e na determinação de devolução do valor ao erário. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Juíza Tina Souza. Relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também, excelência, eu vou seguir o relator. Juiz Rivaldo Valente. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento dos termos de voto proferido pelo juiz relator. Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária. Qual a próxima? Segunda-feira, já estão todos os colegas convocados para segunda-feira. Forte abraço e ótimo feriado para todos e todas. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.